Oi, Caio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Professor, já pode te mandar a pesquisa lá? Só espera todo mundo entrar, o cachorro, que eu explico uma vez só, tá? Vou dar um minutinho. Tá. É só aceitar todo mundo, eu já explico de uma vez. Só um minutinho. Já começa. Só mais um minuto, gente. Não tem problema, Guilherme. Pessoal, acho que todo mundo pediu para entrar, entrou. Bom dia a todo mundo, primeiro, né? Antes de a gente começar. Antes de mais nada, e para responder, inclusive, a pergunta que você fez, Cavicholo, sobre a pesquisa, eu precisava comentar algumas coisas com vocês, já que a semana passada a gente corrigiu a prova, né? A gente vai dar sequência ao nosso conteúdo hoje. Eu havia dito na ocasião que, como a gente iria usar o tempo da aula da semana passada para fazer a correção da avaliação, eu não ia dar sequência ao conteúdo teórico, até porque ia ficar isso para trás. Então, para não ficar sobrecarregado, eu mantive a mesma aula teórica, que é sobre conceitos de Estado, território, nação. E para esta aula gravada de hoje, que não teve, para a gente não sobrecarregar, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, que vai permear algumas próximas aulas nossas, principalmente quando a gente fala de Segunda Guerra. E, como vocês perceberam, está aberto para vocês enviarem. Alguns já enviaram, não tem problema, tá? Vocês têm até o final do dia de hoje, até o final da tarde, até as 7 horas, tá? Da noite, comecinho da noite. Para quem ainda não fez, então tem o período da tarde inteiro para fazer, tá? Para me enviar. Envia pela plataforma, como vocês fizeram as outras vezes, sem nenhum tipo de diferença. Quem já terminou e ainda não enviou, que é o seu caso, Cavicholo, você perguntou, já pode enviar, tá? Repito, vocês têm até 7 horas para enviar. Leonardo, pode fazer digitado, não precisa ser manuscrito esse não, tá? E vocês têm até às 7 da noite para enviar. Nessa aula ao vivo aqui agora, a gente vai retomar o que vocês assistiram para a semana passada, que é aqueles conceitos de Estado, nação, etc. E aí eu preciso comentar algumas coisas sobre isso. A primeira delas, vocês já têm em mãos, pelo menos boa parte de vocês, a apostila 2. E a apostila 2 de vocês, a primeira parte dela, vai trabalhar única e exclusivamente com conflito, guerra. Principalmente as guerras do século passado. E a gente está falando das duas grandes, né? E depois da Guerra Fria. Basicamente vai ser... Não, Guilherme, é essa mesmo que você está falando. Tá? É essa que você já entregou. Então, basicamente, a gente vai pegar essa primeira parte agora da apostila de vocês e trabalhar a Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. Tá? Não, Jonas, não precisa ser manuscrito. Pode ser digitado. Só que a apostila de vocês, ela joga muita informação. Quando a primeira parte, se vocês folharem ela vai trazer alguns exemplos de guerras importantes, históricas, mas ela não vai desenvolver nenhuma delas. Ela não vai desenvolver a teoria de nenhuma delas. Ela só vai apontar algumas guerras.
A primeira parte, logo no comecinho da apostila 2 de vocês, a partir da página, eu acho que 20 ou 19, não me lembro, ela começa a colocar vários mapas com vários conflitos históricos. Então, vai falar desde a guerra Turquia e Grécia, até a Hélade grega antiga, estudaram lá no sexto ano, a divisão do Império Romano, Império Ocidental e Oriental, formação de Roma e Constantinopla, o fim do Império Romano e a formação de vários reinos, visigodos, ostrogodos, são fatos históricos bem antigos, que ele só trata, tá? Até porque todos eles vocês vão estudar de maneira mais específica em história. E a última parte, que é a mais importante para nós, é justamente a parte dos conflitos do século passado, que ela cita muita coisa, mas ela não aprofunda. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, boa parte das nossas próximas aulas, depois de entender o que eu vou explicar para vocês hoje, são conceitos mais simples, nós vamos estudar ou aplicar esses conceitos quando falarmos de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Então, esse é o contexto nosso. Levaremos um pouquinho de tempo para falar desses 3 grandes conflitos, tá? No 9º ano, a partir do ano que vem, vocês voltarão a ver Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria em História, tá? E agora no 8º ano vocês veem isso em Geografia. É claro que com focos um pouco diferentes. A minha função em Geografia é fazer vocês entenderem todas as transformações do espaço geográfico dentro da Europa, principalmente, quando se fala das 2 grandes guerras. A dissolução de impérios, a formação de estados nacionais, depois a separação da Segunda Guerra com o começo da Guerra Fria. Então, a gente vai trabalhar muito mais as transformações do espaço geográfico, tá? Essa é a lógica. Não tem problema, Lucas, fica tranquilo. E aí, o ano que vem, em História, vocês vão analisar todos os fatos históricos, datas importantes dos 3 grandes conflitos. Então, serão análises um pouco diferentes. Já vou adiantar, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, mas esse ano, aliás, os últimos 2, 3 anos, quando a Gisele vai trabalhar em História no 9º ano, Guerra Fria, ela já começa a partir de um ponto que eu terminei. Ela não retoma tudo, porque a apostila do 9º ano de História é 3 vezes maior que a de Geografia. E ela tem o mesmo número de aulas que eu. Então, como eu já trabalho com Guerra Fria no 8º ano, ela começa a partir de um ponto, ela não começa do início, tá? Então, é fundamental que vocês tenham um entendimento, pelo menos básico, de Guerra Fria quando chegarmos lá, porque isso vai ser um conteúdo retratado no ano que vem em História também. Então, isso é um ponto. E dois últimos recados que eu queria dar, agora de maneira organizacional apenas, é o seguinte. Vocês se lembram, e eu preciso que vocês me respondam, tá? Que semana passada eu comentei com vocês que eu não iria colocar aula gravada por causa do conteúdo que nós não vimos semana passada. Vocês se lembram que eu falei isso? Sim. Sim. Tá. Então eu vou pedir uma coisa para vocês, gente. Pode ser que internet ruim, não ouviu direito, a gente tem uma série de problemas relacionados a isso, tá? Eu recebi uma mensagem da escola falando que alguns alunos do 8º ano estavam perguntando sobre o vídeo gravado. Então, gente, se eventualmente quando eu falei alguma coisa, você não escutou, você não entendeu, você não ouviu, etc., procura saber antes com os colegas ou entra na própria aula e lá está escrito, onde está o vídeo, está escrito o que tinha que se fazer. Tá? Porque não significa que você não possa perguntar para a escola. Pode, mas às vezes uma pesquisa simples, uma busca, uma pergunta para um amigo já te resolve esse problema. Porque você tem que entrar em contato com a escola tem que entrar em contato comigo, eu tenho que entrar em contato com a escola tem que entrar em contato com você para falar o que a gente tinha falado lá passada. Então, às vezes, é mais rápido você cortar caminhos, tá? Às vezes, uma pergunta com um colega já te responde. Eu vou partir do pressuposto que quem perguntou, que eu não sei quem foi, ou por algum motivo não estava na aula semana passada, ou, sei lá, a internet travou, não ouviu direito, etc. Porque vocês têm que se atentar ao que a gente fala aqui, né? Porque a gente está na tela do computador, vocês não estão se atentando. Então, atentem-se, tá? E o segundo ponto também, de maneira organizacional, que eu precisava falar para vocês, aconteceu quinta-feira da semana passada. Ana Gabriela, pode? Não tem problema. Quinta-feira da semana passada não foi com o 8º ano, foi com outra sala, tá? Mas o fundamental, e já tinha dado um problema antes e deu um problema de novo.
Então, na quinta-feira da semana passada, nós definimos o seguinte. A partir do dia seguinte, que foi sexta-feira, então hoje é o segundo dia disso, que é segunda-feira, por isso que ainda não está completamente organizado, mas eu vou deixar mais claro para vocês. A partir de já, tá? Na verdade, desde sexta passada, vocês vão entrar aqui na aula, no Zoom, no Meet, ou em qualquer coisa que vocês estão usando com os professores, única e exclusivamente com o seu nome inteiro. Então, você vai colocar o seu nome completo. Só o seu nome completo. Não vai colocar mais, não precisa colocar número, não precisa colocar série, e não coloque nada além do que o seu nome completo. Porque se não tiver com o nome completo, não vai entrar na aula. Deu para entender? Sim, Todo mundo entendeu? sim. Então, nome completo e só, mais nada. A gente já tentou minimizar vários tipos de problema com uso de câmera e etc. E não adianta, eu não sei qual que é o tipo de problema relacionado a isso, mas enfim, não vou fazendo burro em ponto de faca. Mas semana passada está acontecendo, aconteceu 3 vezes semana passada. Pessoas que a gente não sabe quem é, está entrando na aula, ofendendo a escola, ofendendo o professor, ofendendo o aluno, no chat, ofendendo mesmo. Ofensa, palavra de baixo calão. Ofensa, pura e única, exclusivamente ofensa. Está entrando e se ofendendo. Eu confesso para vocês que quando isso chegou até nós, coordenadores, a ideia de início, inclusive a Eliane falou, e até a dona Gislaine comentou, é de obrigar o uso de câmera, para saber quem está falando. Só que aí, a gente ia chegar em outro problema. Tem gente que não tem câmera. Então, ia ser um pouco mais sério, digamos assim. Porque tem, de fato, pessoas que não têm câmera. Então, a gente chegou, pelo menos, a esse consenso. Tá? Se você chama João da Silva e você entrou como João, você não vai entrar. Você vai entrar como João da Silva, porque é o seu nome completo. Então, por favor, tá? A partir de amanhã, né? Hoje é a nossa última aula. Mas a partir de amanhã, tem vários que já tem nome completo, aqui não tem problema nenhum. Mas quem colocou só o primeiro nome, ou o nome e o número tal, coloca o nome completo. A partir de amanhã, para vocês entrarem, porque a gente teve esses problemas semana passada, tá? Foi no fundamental. Todos os problemas que a gente tinha tido até então, era com o médio. Esse foi no fundamental. Foi mais sério. Tem pessoas que, repito, tem print, tem que a aula estava gravada, então tem tudo, uma série de coisas que comprovam. Pessoas que entraram e simplesmente ofenderam, entraram ofendendo mesmo, xingando e etc. Professor, aluno que estava acompanhando a aula e etc. Tá? Então, para mais essa organização que a gente está tendo, a gente pede para vocês isso, tá? A partir de amanhã, quem está sem, entra com o nome completo, só, mais nada, só o nome completo, tá? Bom, dito isso, e aí a partir de amanhã quem não tem, não colocou, coloque, tá? Só coloca, completa, fazendo favor. E a partir de amanhã esperamos não ter mais problemas relacionados a isso. Na semana passada eu havia dito para vocês também sobre a apostila e tínhamos 2 problemas, né? No sentido que eu não tinha pego ainda, eu falei para ir pegando conforme vocês forem conseguindo, tá? A gente não vai começar hoje exatamente, mas não vai demorar muito para a gente começar a fazer os exercícios da apostila, tá? Manuela, o que você está falando de 2 e 3 deve ser os itens que você está falando dos exemplos que eu coloquei lá na descrição. Coloquei uma breve biografia, as contribuições, etc, etc. É isso? O do meio, que é a contribuição para o terceiro Reich entende-se como nazismo. Qual foi a contribuição dele para a expansão de Hitler na Europa? O que ele ajudou? Qual foi o papel dele em ajudar isso? Tá? E o último tópico que está escrito, deixa eu ver como é que está escrito exatamente. Sua relação com o Pacto de Não Agressão. Vocês vão estudar e vão achar que durante a Segunda Guerra Mundial, no começo dela, Alemanha e União Soviética tinham um acordo em que elas não iam se enfrentar. A Alemanha não invadia a União Soviética não invadia a Alemanha.
Esse pacto ficou chamado de Pacto de Não Agressão Nazi-Soviética. Eu quero saber qual foi a contribuição desse cara, do Karl Schoeffer, para este pacto. Deu para entender, Manuel? Bom, vocês têm até o final da tarde, tá? Para ir atrás disso. Nada muito extraordinário, não. É até simples. Mas eu pedi para vocês fazerem isso justamente para a gente começar a adiantar quais serão os nossos temas em si. Primeiro, para a gente começar, eu coloquei na aula gravada para vocês a conceituação de algumas palavras que nós vamos usar quando falarmos de conflitos em si. Só que, às vezes, quando a gente começa a reproduzir esses conceitos um atrás do outro, às vezes fica um pouco confuso para quem está ouvindo. Então, a gente vai entender o que são esses conceitos para depois a gente aplicar isso na prática. Então, por exemplo, quando a gente fala que a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, eu estou usando o exemplo da Alemanha nazista porque é a guerra mais conhecida por vocês, inclusive. Vocês podem não ter estudado ainda, mas eu tenho quase certeza absoluta, todo mundo já ouviu a palavra Hitler, a palavra Alemanha nazista, ou perseguição a judeus, ou algo do tipo. Então, por isso que eu estou usando esse exemplo, tá? Ô, Maria Eduarda, sim, você me entregar isso até hoje à tarde, até o final da tarde. Na verdade, até às 7 horas da noite, até o começo da noite. Dá para você me enviar isso daí. Eu estou usando esse exemplo, como eu falei para vocês, porque é o conflito mais conhecido. Pode não ter sido estudado, mas é o mais conhecido por vocês. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a Alemanha nazista ela invadiu a França durante a Segunda Guerra Mundial, ela expandiu seu território, ela invadiu um outro território. Sempre que a gente fala de qualquer tipo de guerra, a gente está falando especificamente de território. Talvez vocês que estão inseridos até em jogos online e tal, que está envolvido com essa temática, quando a gente fala de conflito, é muito comum vocês associarem, ouvirem, jogarem alguma coisa associada a território, invasão de território, ocupação de território. E território tem uma conceituação. E essa conceituação está diretamente associada a conflitos, diretamente associada a guerras. Então é importante a gente entender esse conceito para conseguir entender os demais e, consequentemente, as guerras que se desencadearam ao longo da história humana, mas principalmente no século passado. Então, primeira coisa, talvez o pontapé inicial, o conceito, ou dos conceitos. O que de fato é território? Conceitualmente, o que é território? Tá? Evidentemente, para a geografia. Que é o conceito utilizado para explicar os conflitos mundiais. Território está associado a um espaço geográfico, é um espaço físico, não é abstrato, ele é real, ele é palpável, ele existe, e que nesse espaço real que ele existe uma relação de poder. Ou seja, existe uma força dominante, alguém que comanda, alguém, alguma coisa que exerce o poder sobre aquele espaço. Então, quando existe um espaço geográfico e há relação de poder, isso é um território. E é claro que a gente pode aplicar isso para conceitos menores ou para conceitos maiores. Quando a gente aplica isso para conceitos maiores, um país, Brasil, um país é um território, porque é um espaço real, ele existe, é delimitado por fronteira. Nós fazemos fronteira com vários países, então nós temos o nosso território. E aqui dentro, quem exerce o poder é o Estado brasileiro. Nosso Estado é um Estado democrático, é um Estado soberano, e ele tem o poder sobre esse território. Quem manda no Brasil é o Brasil. Parece meio óbvio, lógico, mas não é. Tem casos em que não há a influência de um poder em si em um determinado espaço. Quando a gente aplica isso para conceitos menores, a gente também pode usar exemplos simples e até próximos de vocês. Por exemplo, a sua casa é um território. A sua mãe manda e você obedece. Isso é relação de poder. Ou seja, ela tem um poder sobre você. Quando existe essa relação entre indivíduo ou entre instituições, que está associada a um território, a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a um governo, isso formata o conceito de território. Então, é um espaço geográfico que tem relação de poder. Por relação de poder, entende-se que tem alguém ou alguma coisa que controla, que administra aquele determinado espaço. Quando isso acontece, evidentemente, nós chamamos de território. Dentro de um território, vamos pegar um exemplo, seja um país, Brasil. Brasil é um país, tem o seu território. Dentro de um país, que é um território, existem pessoas que vivem nele. E essas pessoas que vivem nele, a população que vive nele,
ele pode, às vezes, ser confundido com outros dois conceitos, que é a palavra de povo e a palavra nação. Quando a gente fala o povo brasileiro, ou quando a gente fala a nação brasileira, a gente não está falando necessariamente a mesma coisa, porque aí tem uma questão de escala também. Primeiro, a ideia de povo está muito mais atrelada à população. Às vezes até se confunde os dois conceitos. Mas povo é aquele grupo de pessoas que está inseridas dentro de um território e segue as leis de alguém que o comanda. Então, por exemplo, nós fazemos parte do povo brasileiro. Nós vivemos dentro do território Brasil. O Estado brasileiro é quem controla este território. Então, tem leis. Se você matar alguém, você vai ser punido, porque você está indo contra a lei. Se você cometer qualquer tipo de crime que vá contra alguma lei, você vai pagar por isso. Estou no campo teórico, evidentemente. Tá? Então, nós somos um grupo de pessoas que vivemos dentro de um local delimitado, que é o espaço País Brasil, e esse País Brasil tem uma força maior que o comanda, que é o Estado brasileiro. Tá? O Estado brasileiro tem, por exemplo, leis que proíbem você matar uma pessoa, por exemplo. Só que existem leis em alguns lugares que são diferentes de leis que existem em outros lugares. E, quando a gente fala de nação, a gente está falando de alguma coisa mais ampla. Então, eu vou de novo usar o exemplo do Brasil. Quando a gente fala de povo brasileiro, são as pessoas que vivem dentro do território Brasil. Quando a gente fala de nação, a gente está falando que é um povo que tem ou compartilha de uma série de coisas comuns. Por exemplo, tem o mesmo idioma, tem uma mesma cultura, tem uma gastronomia parecida, ou seja, é um povo que tem características culturais iguais, ou pelo menos parecidas. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Brasileiros existem no mundo inteiro. Tem brasileiros que não vivem no território Brasil. Tem brasileiros que vivem em outros territórios que estão sob o controle de outros estados. Quem vive, por exemplo, na França, um brasileiro que vive na França, ele faz parte da nação brasileira, mas ele não faz parte do povo brasileiro. O povo brasileiro é aquele que vive dentro do território Brasil. A nação brasileira são todos os brasileiros que têm uma cultura parecida, tem o idioma que é o mesmo, tem práticas sociais que foram historicamente construídas. Então, para a gente dar um exemplo de povo e nação, numericamente até, imaginemos que quem viva dentro do Brasil forme o povo brasileiro, mas não forma a nação brasileira. Aí vamos acrescentar um outro conceito. Nos últimos meses, vem crescendo muito a migração de venezuelanos para o Brasil, principalmente para Roraima. Quando esses migrantes vêm para o Brasil e se situam aqui, começam a residir no Brasil, eles passam a fazer parte do povo brasileiro. Só que eles não fazem parte da nação brasileira, porque eles são de outra cultura, de outras práticas sociais, de outras características. Então, isso é um ponto importante. Nação está muito mais associado à noção de pertencimento a alguma coisa, de você fazer parte de um grupo. E foi justamente este conceito que a Alemanha nazista utilizou para justificar suas expansões na Segunda Guerra. Era a ideia de nação alemã, ou seja, aquela noção de pertencimento a uma única raça, que na ocasião era chamada de raça ariana. Então, quando a gente fala de nação e povo, tem essas denominações diferentes, tá? Ainda em cima de território, quando a gente fala de alguma coisa que controla o território, vamos de novo pegar o nosso exemplo, nós temos um Estado, e esse Estado ele é controlado por um governo. Então, governo e Estado são coisas diferentes também. Por isso que eu conceituei para vocês o que é Estado, tá? E alguns tipos de Estados que existem. Primeiro, conceitualmente, eu coloquei de maneira bem simples para vocês, um Estado ele é um conjunto de instituições que administram o território. Então, o Estado é aquela força maior que exerce o seu poder sobre o território. Um Estado ele pode ter características diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo antigo e um mais recente. Um Estado monárquico. Monárquico está associado à monarquia.
Então, um Estado monárquico é quando há a presença ou a figura de um rei, ou de um imperador. Isso é um Estado monárquico. Quando a gente fala de um Estado democrático, a gente está falando que os representantes para ocupar cargos do Estado são representantes escolhidos diretamente pelo povo, que é a noção de democracia. Então, tem aí uma primeira divisão: o Estado chamado de Estado monárquico e o Estado chamado de Estado democrático. Além dessa concepção dual que existe entre duas concepções bem distintas, democrático e absolutista ou monarquista, tem outras características dentro de cada um deles. Primeiro, o Estado monárquico, e vocês já estudaram, acredito eu, estão no 8º ano, vocês já estudaram feudalismo. Então, se vocês viram o feudalismo, vocês viram a presença, ou a influência, a atuação das grandes monarquias na Europa. Quando, na ocasião, havia uma presença de grandes monarquias europeias, a figura do rei era uma figura absolutista. O que significa ser absolutista? Ele era absoluto, ele concentrava tudo. Lembra-se que algumas aulas atrás a gente falou da diferença que existe entre os poderes que formam um Estado democrático: legislativo, executivo e judiciário. Num Estado absolutista monárquico, as três concepções de executivo, legislativo e judiciário está concentrado na figura do rei. Então, o rei, ele pode fazer a lei, ele pode aplicar a lei e ele pode punir, tá? Não, Juliano, não é oligarca, é Estado monárquico, absolutista monárquico, monárquico de monarquia, tá? Vou escrever monárquico. Até porque o oligo que você colocou seria vários, o mono é um. Então a ideia da monarquia seria a presença de uma só, de um rei, de um imperador, tá? Tem uma frase famosa de um rei francês, o rei Luís XVI, que ele falava: o Estado sou eu, na ocasião. E de fato ele não estava equivocado, ele representava todos os poderes do Estado. Então ele julgava, ele executava leis, ele fazia leis, ele representava o Estado. Num Estado democrático, que é o nosso caso, os representantes eles são escolhidos pelo povo. Então não existe uma, digamos assim, uma figura, uma família real, por exemplo, em que o poder fosse sucessivo, tá? Então o povo escolhe. Juliana, assim, no Brasil, na época da República do Café com Leite, né, que foi conhecido, que era a sucessão entre São Paulo, que é a oligarquia do café, e o leite em Minas Gerais, essa sucessão de poderes foi conhecida como uma república oligárquica, ou seja, era uma república, era escolhida pelo povo, mas ela em cima de dois sistemas apenas, né? Os representantes paulistas e os representantes mineiros. Então, por isso que a gente fala de, neste momento, que era uma república oligárquica, no caso do Brasil, que eram dois centros de poderes, digamos assim. Os paulistas, representados pelo café, que era a principal produção, né? E os mineiros, que era representado pelo leite, principal produção também. Então, nesse sentido, está correto seu raciocínio. Tá? Oligarquia que vem de mais de um. E monarquia, um só. Mono é um. Tá? O Estado democrático, portanto, ele é representado pelo povo, a partir do povo. O que isso significa? Representantes da população de um determinado lugar se candidatam e a própria população vota nos seus representantes. Essa é uma ideia de democracia. Além dessas duas concepções distintas, entre monarquia e democracia, existe também características de estados. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Estado de Direito ou Estado soberano, ele pode ser um Estado monárquico ou um Estado democrático. Eu vou começar pelo mais simples. O que é um Estado soberano? O Estado soberano é quando ele é a única força de um determinado território. Ele é o único que controla determinado território. Não existe outro que controle o Estado também. O Estado é controlado apenas por um Estado. Ou seja, ele exerce o total controle de um Estado. Ele impõe as suas leis e ele impõe as suas regras. Parece meio evidente, meio óbvio, quando a gente fala, por exemplo, que o Brasil é um Estado soberano. Ou seja, quem controla o território Brasil é o Estado Brasil. Parece óbvio, mas, de novo, não é. Tem casos em que não é tão simples assim. Por exemplo, a Síria, atualmente, ela é a Líbia, o Egito menos, mas Síria e Líbia, dois exemplos,
são exemplos de territórios que têm mais de um poder que exerce a influência em determinado lugar. A Líbia, por exemplo, ela tem dois governos que são opositores, mas um controla uma parte do território e o outro controla outra parte do território. Quando a gente fala de grupos terroristas no Oriente Médio, por exemplo, a gente está falando também de vários grupos que exercem poder em determinadas partes de um mesmo território. Aqui próximo do Brasil, a Colômbia, por exemplo, tem um grupo terrorista chamado FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é um grupo que surgiu durante a Guerra Fria com um ideal e hoje é completamente diferente, nada mais é do que o braço armado do narcotráfico colombiano. E que em algumas partes da Colômbia ele exerce o principal poder. Quando a gente diminui a escala, por exemplo, vai falar da cidade do Rio de Janeiro, em que quem controla a cidade do Rio de Janeiro, no campo teórico, é a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas nós sabemos que dentro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, existem territórios distintos. Territórios esses associados a facções criminosas, associados a milícias, e isso evidentemente gera conflito. Então, tem casos em que não é único e exclusivamente um único poder que é exercido em um território, tem mais de um poder. Quando é um só, é chamado de Estado soberano, só existe ele. Tá? E um último conceito de Estado que eu coloquei para vocês é o chamado Estado de Direito. O que significa ser um Estado de Direito? É quando esse território controlado por um Estado, ele é controlado também por leis. E essas leis são soberanas. O que isso significa? Quem controla o Estado, no caso democrático, é o governo. O governo ele é transitório. O governo, no caso do Brasil, por exemplo, ele é escolhido de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, a sucessão de poder. Essa é a ideia da democracia. E quando um governo foi eleito e controla o Estado, esse governo não está acima da lei. Porque um Estado de direito não existe nenhum governo acima da lei. A lei é soberana. A lei ela está acima de tudo. Então, quando um Estado ele se caracteriza por ser um Estado de direito, ele é um Estado em que as leis servem para todos, inclusive para quem controla o Estado. Nós temos casos no Brasil, por exemplo, de ex-presidente preso, de deputado que vira e mexe é preso, vereador que vira e mexe é preso, independentemente de que cargo ocupe ou em que sistema social, em que classe esteja inserido, todos estão regidos por uma mesma lei. É claro que a gente sabe que existe casos e casos. E no Brasil, por exemplo, muitas leis se aplicam de maneira diferente para pessoas que fazem parte de classe A ou classe B, ou que fazem parte de uma cor A ou de uma cor B. Então, nós sabemos que isso se aplica, evidentemente. Mas, na teoria, um Estado de Direito é um Estado onde o território é regido por leis e que todos que estão dentro desse território, independentemente se fazem parte do governo ou não, eles são submetidos a uma série de leis. A ideia do Estado de Direito, ele surgiu na contraposição do Estado monárquico. Vocês, não sei se já chegaram a estudar história, se não chegaram, vamos estudar daqui a pouco, as principais revoluções europeias. E a Revolução Burguesa na Inglaterra, mas principalmente a Revolução Francesa, ela foi o pontapé inicial para o desenvolvimento da ideia do Estado de Direito. Porque, dentre várias coisas da Revolução Francesa, uma delas, talvez uma das principais, era justamente pôr fim à ideia do Estado monárquico, do Estado absolutista, impondo, por exemplo, ao rei ou à família real as mesmas leis que eram aplicadas aos seus súditos. Então, a ideia do Estado de Direito surgiu principalmente na Revolução Francesa, mas fez presente em várias revoluções europeias que aconteceram em momentos próximos, inclusive, da Revolução Francesa. Dito tudo isso, no caso do Brasil, por exemplo, a gente pode afirmar, com todos esses conceitos que nós falamos, que o Brasil é um Estado democrático, afinal de contas, existem direito de voto a todos, então os representantes são escolhidos pelo voto. É um Estado soberano, porque é a única força que controla o território Brasil, e é um Estado de direito, porque existe um conjunto de leis que regulamentam o Estado, independentemente de que pessoa seja. Então, nós somos um Estado
democrático, soberano e de direito. Essa é a concepção do Estado brasileiro e a concepção de boa parte dos Estados democráticos do mundo. Tá? A maior parte deles são soberanos e boa parte deles são de direito, porque tem um conjunto de leis. No caso brasileiro, o conjunto de leis máxima é chamado de Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira, a última, que vale até hoje, que é a mais recente, ela foi assinada, ela foi criada em 1988. Esse conjunto de leis é como se fosse uma matriz, algumas leis básicas. Fagner, se você estiver falando alguma coisa, o microfone está fechado. Eu não tô falando nada, pro. É que apareceu um destaque você aqui. Deve ser algum som daí. Achei que você ia falar alguma coisa. Não, acho que deve estar travando. Você está me ouvindo bem? Eu acho que eu tô travando. Então, tudo bem. Esse último conjunto de leis que regem o Brasil até hoje, inclusive, que é a Constituição de 88, é como se fosse uma matriz. É claro que existem outras leis que foram sendo criadas depois desse conjunto de leis principais. Só que nenhuma lei pode ser criada no Brasil que vá contra alguma lei criada na Constituição Federal. Então, por exemplo, a Constituição Federal está falando que se você matar, você é preso. É proibido assassinato no Brasil. Não pode criar em nenhuma cidade, em nenhum estado, uma lei que permita assassinato, porque você vai contra a Constituição Federal. Então, nenhuma lei pode ser criada que bata de frente, ou seja, contrário ao que está na Constituição Federal, que é a lei máxima. Se não for bater com o que está na Constituição Federal, se não for contrário, existem outras leis que podem ser criadas, evidentemente, a partir da escala local, apresentando por deputados ou senadores, passando pela sanção do executivo, ou governador ou presidente da República, desde que nunca haja a interferência da lei federal maior, que é a Constituição Federal. Pode mudar a Constituição? O que está escrito lá, ele pode se alterar? Pode. É parte de um processo burocrático também, tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo Presidente da República, para mudar alguma lei de lá. Já aconteceu de mudar? Sim, já aconteceu de mudar. Aconteceu também a criação de emendas, que seriam como se for, o próprio nome já fala, emenda constitucional. É como se você fosse emendar alguma coisa, remendar alguma coisa. Existe uma lei básica lá e que, sei lá, tem que ser atualizada. Essa atualização é feita a partir de uma emenda. Essas palavras que as pessoas, às vezes, vocês escutam e acabam não entendendo, emenda constitucional, nada mais é do que você emendar alguma coisa mesmo. Você remenda algo que precisa ser refeito ou atualizado. Tá? Então, existem casos de leis que partiram ou possuem emendas constitucionais, que são acréscimos ou atualizações de algumas leis maiores que existem. Quando um território é controlado por um Estado e outro território é controlado por outro Estado, os estados não podem invadir territórios opostos. Se o Estado brasileiro acaba invadindo um território que não é do Brasil, invade a Argentina também é um Estado soberano, ou seja, quem controla o território da Argentina é o Estado argentino. Se acontece uma invasão de um Estado opositor, contrário, o outro Estado, em outro território, isso pode desencadear conflito, isso pode desencadear guerra. Então, quando a gente fala de território, de Estado e de invasões de territórios promovidas por Estados, essas são as principais causas de guerras, tá? E são as 3 principais guerras que a gente vai falar a partir dessas aulas de agora até em diante. Tá? Vamos começar pela primeira, de maneira muito rápida, evidentemente. A gente vai finalizar agora, a gente só tem mais 10 minutos. Então, vamos terminar, estou finalizando, a gente já volta para terminar os 10 minutos finais, tá? Então, estou encerrando e a gente já volta.